Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Quem me acompanha nesse canal há mais tempo sabe que eu sou um crítico ferrenho desse paradigma da monogamia compulsória, ou seja, essa ideia de que o homem obrigatoriamente deve ter uma única esposa, seja por conta de uma questão cultural, uma questão jurídica ou mesmo uma questão religiosa. Enfim, que eu saiba, eu fui um dos primeiros, ou talvez o primeiro aqui nessa plataforma a criticar ferrenhamente esse paradigma, porque ele destrói a masculinidade, porque ele destrói a feminilidade, porque ele destrói a própria ideia de família e, portanto, acaba destruindo a própria sociedade. Mas, enfim, o que eu tenho recebido em troca aqui? A hostilidade profunda de mulheres, isso é evidente que mulheres me criticam por isso, por defender aqui a poliginia, ou seja, a ideia de que um homem possa sim ter mais de uma mulher se ele quiser. Óbvio, né, que as mulheres vão me criticar, e nesse vídeo vocês vão entender por quê que as mulheres me criticam. Agora, o que mais tem me espantado ao longo dos anos é porque eu tenho visto muitos homens também vindo e defendendo a monogamia compulsória com unhas e dentes, por diversas razões, todas elas bizonhas e equivocadas. Acontecimentos como esse, a respeito do qual eu vou falar nesse vídeo aqui, deixam claro o quanto um homem que ainda defende essa ideia de monogamia compulsória está dentro da matriz. Não interessa se esse cara diz que já tomou Red Pill, ou se esse cara é um desperto, ou se ele... Se você ainda não entendeu isso, meu filho, você está dentro da matriz. É por isso que eu tenho chamado, então, esse paradigma da monogamia compulsória, a quebra desse paradigma, da Red Pill das Red Pills. Porque é difícil de engolir. Como eu tô falando, você às vezes está conversando com os caras entendem muita coisa, já perceberam a sociedade misândrica, já perceberam o problema do paradigma romântico, mas quando você fala da monogamia compulsória, isso é besteira, isso é loucura, que bobagem você tá falando. Aí eu não sei, realmente, né, até que ponto os caras têm medo de encarar essa realidade, de viver em uma sociedade de um paradigma de masculinidade, né, poligínica, ou se os caras simplesmente, cara, são mais escravocetas do que eles imaginam, porque não é possível. Enfim, há um tempo atrás, na verdade já há alguns anos, acho que em 2021, eu gravei um vídeo aqui no canal, mais um falando, né, criticando esse paradigma, e à época eu falei então da VTube, aquela influencer que teria ido aí à famosa festa, né, farofa da GK e teria assumido que lá ela, enfim, teria ficado com 46 pessoas, veja, pessoas, né? Então sabe-se lá o que foi que ela ficou. Num intervalo de 3 dias. Pô, foi notícia em vários meios de comunicação, né? Porque o que a mídia quer mesmo é isso aí, é promiscuidade, é bagaceira. Aquilo que vale aqui pra base da pirâmide é promiscuidade, é fim da família, é fim de masculinidade, é distorção da feminilidade, enfim, então vários meios de comunicação divulgaram isso. E à época, lá no vídeo, eu fiz diversas críticas, né? Falei, que sociedade monogâmica é essa? De uma mulher que fica com 46 pessoas no intervalo de 3 dias, sendo que isso, na verdade, é a pior forma de poligamia possível. Enfim, fiz diversas críticas a esse paradigma, e à época no vídeo, eu fiz uma profecia, que eu tenho até vergonha de dizer que é profecia, porque isso é algo evidente, que é o que mais acontece hoje em dia. Mas o que eu falei lá naquele vídeo? Olha, daqui a um tempo, uma mulher dessa aqui vai encontrar um trouxa, vai se casar com ele, e ele vai ser obrigado a ser o único homem da vida dela, e ela vai ser a única, teoricamente, né, vai ser a única mulher da vida dele, porque afinal de contas nós vivemos em um paradigma de quê? De monogamia compulsória. Um homem só pode ter uma mulher e uma mulher só pode ter um homem. Não acompanhei mais a vida dessa sujeitinha aqui, porque não me interessa, né, ficar acompanhando esse tipo de notícia aqui. Mas enfim, no ano passado aconteceu algo que eu nem sabia, mas recentemente chegou até mim essa notícia. Eu falei, não, eu preciso gravar um vídeo, porque ao longo dos anos eu tenho defendido de forma amorosa, né, tentando fazer os caras abrirem os olhos deles para os males da monogamia compulsória. Mas é aquela história, né? Se por amor não tá indo, talvez na afronta, né? Talvez no conflito, eles despertem. E eu falei, eu tenho que gravar um vídeo para explicar que o óbvio aconteceu. Como eu falei, dá até vergonha de falar que foi uma profecia. Então vejam o que aconteceu no ano passado, em março. VTube e Eliezer se casam no civil. Agora é oficial. Olha aí a carinha deles, né? É óbvio, meu Deus do céu, que isso iria acontecer. Então saiba de uma coisa, você que é homem e vem aqui ao longo dos anos e tem me criticado, porque eu critico um paradigma que viabiliza isso aqui, você é parte do problema, meu filho. Tu não saiu da matriz coisa nenhuma, tu não é desperto coisa nenhuma, tu pode até ter percebido aspectos da verdade, mas tu ainda tá igual o Neo, pouco depois, né, de ter saído da matriz, você tá ali esperneando, você não quer aceitar a realidade. Veja, esse tipo de coisa aqui acontece porque ela tinha certeza que ela vive em uma cultura onde é assim que funciona. Chega num determinado momento que, se ela arranjar um homem, esse homem tem que ser exclusivamente dela, e ela vai ser exclusivamente desse homem, porque é assim que funciona na nossa cultura. Não interessa com quantas milhões de pessoas
ele ou ela tenham ficado antes. A nossa cultura é monogâmica. Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é uma vergonha. Se nós realmente fôssemos uma cultura séria, onde a masculinidade ainda tem um mínimo de brio e de respeito, uma mulher dessa aqui jamais conseguiria um casamento com um homem digno, de honra. Aí vem os caras e me dizem, não, mas os homens estão despertando, os homens estão acordando. Estão despertando o quê, meus filhos? Lembram lá da Andressa Urach, que era outra, né? Ficou em coma durante um tempo na UTI por conta de um procedimento estético que ela tinha feito. Fez uma promessa ao Eterno de que se ele a livrasse da morte, ela queria só poder criar o filho dela e tal. O Eterno foi, cumpriu a parte dele. E o que aconteceu? A mulher saiu da UTI, voltou pior do que ela tinha ficado ao longo de toda a vida dela. Enfim, vocês conhecem a história, não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Mas o que aconteceu? Ela arranjou um empresário e se casou. Vejam, não foi um Zé da esquina, foi um empresário. E depois esse cara foi humilhado diversas vezes, até numa boate de striptease, teve que ir buscar a mulher. Então vejam, esse tipo de coisa aqui é viabilizado pela sociedade de monogamia compulsória. E aí tem muitos caras aqui que não conseguem fazer uma distinção básica, que há muito tempo eu faço também, né, para os caras ver, né, para ver se os caras abrem a mente. Eu tenho dito que, meu filho, uma coisa é um paradigma de família poligínica, que tem fundamento nas escrituras, mas que é um projeto de família para pouquíssimos homens, mas que é um projeto de família válido. E outra coisa é uma cultura e uma sociedade que é baseada em monogamia compulsória. Isso aqui é o pior de tudo. Veja, como eu falei, você pode ser solteiro e você não precisa, né, estar se relacionando para criticar esse paradigma de monogamia compulsória. Mas vocês estão entendendo por que é que jamais esse paradigma pode ser criticado? É óbvio que as mulheres vão criticar. É óbvio que elas vão me criticar. Porque o que elas querem, em última análise? Elas querem poder viver isso aqui. Elas querem poder aprontar, viver uma vida de promiscuidade, de degeneração e depois arranjar um trouxa com quem elas vão se casar. E aí vai ser um casamento monogâmico, afinal de contas, né? Então saiba, você que tem me criticado aqui ao longo dos anos, você é parte do problema, meu filho. Sabe a sua vizinha que vai ficar com um quarteirão inteiro? No futuro ela sabe que vai arranjar um trouxa para ficar com ela. Aquela sua colega de faculdade que vai ficar com a faculdade inteira, ela sabe que sempre vai ter um trouxa. E eu vou além. As mulheres acabam arranjando muitas vezes um cara, não é um carinha da esquina não. A depender, elas vão conseguir ainda um cara que vai ter alguma vantagem para ela. Se nós vivêssemos em uma sociedade onde a poliginia fosse uma possibilidade, vocês podem ter certeza que isso impacta o estilo de vida que as mulheres adotam para si. Vá ver como é que é o comportamento das mulheres em sociedades onde a poliginia é uma possibilidade. Analise para você ver se tem isso aqui, da pessoa ir para uma festa, ficar com 46 pessoas no intervalo de 3 dias e depois arranjar um casamento. Até filhos eles já tiveram. Eu não critico a monogamia em si. Eu acredito que mesmo em sociedades poligínicas, a monogamia sempre é uma possibilidade. Então se o sujeito fala, não, Duarte, pra mim é mais viável, eu acho mais factível um relacionamento monogâmico, ok. Se isso for algo voluntário por parte do homem, eu não vejo problema nenhum. Agora, o grande problema é que não apenas isso não é uma possibilidade, como ainda vem gado aqui, vem Manginovski e fica defendendo esse paradigma, me criticando, dizendo que é um absurdo essas coisas que eu tenho falado aqui ao longo dos anos. Então tomem isso aí pra vocês. É isso aí que vocês merecem. A certeza que as mulheres têm de que não interessa o que elas façam, vai ter um trouxa que vai ter que ser exclusivamente delas depois, porque é assim que funciona a nossa sociedade monogâmica. Então, senhores, me desculpem, dessa matriz eu não faço parte. Se vocês querem espernear aí, fiquem à vontade, mas eu estou aqui anunciando mais uma vez que esse paradigma de monogamia compulsória é uma palhaçada que serve exclusivamente ao delírio igualitário feminista. Insisto na ideia, se você quer ficar se defendendo ainda com esse argumento de que é difícil ter uma hoje em dia, imagina duas. Se você quer se esconder atrás disso, meu filho, é contigo. Eu, por exemplo, no momento não estou com nenhuma e continuo criticando esse paradigma de monogamia compulsória e vou criticá-lo até o fim, porque eu não serei conivente com esse tipo de palhaçada aqui. Agora, se a poliginia que o Duarte defende é um absurdo, eu tenho que ficar caladinho e aceitar isso aqui, porque como eu sempre digo aqui nesse canal, meu filho, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno abra os nossos olhos.